Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa, voltado principalmente para os tipos de sujeito. Vocês já assistiram aulas presenciais sobre esse conteúdo, nós já fizemos os vídeos, vocês assistiram e agora nós vamos fazer a resolução do capítulo 8 do nosso livro Anglo, ok? Vamos acompanhando comigo. Aqui o início será, no início da atividade do capítulo 8, nós temos o seguinte enunciado: grife os sujeitos nas frases destacadas, extraídas da fábula O Homem, Seu Filho e o Burro. A gente leu essa fábula, discutimos essa fábula em sala de aula e também já estudamos o gênero fábula. O que mais que ele pede? Que nós grifemos os sujeitos de cada uma das orações que temos aqui. Na letra A, diz o seguinte: ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os três continuaram seu caminho. Vamos lá localizar esse sujeito? Aqui nós vamos localizar todos esses sujeitos. Na primeira oração, homem. Na segunda, três. Na letra B, eu vou ter passaram duas mulheres e uma disse a outra. Então, a palavra mulheres vai ser um sujeito. Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau e lá se foram pai e filho aos tropeções. Na letra D, esse burro é seu. Nós temos a palavra burro enquanto substantivo e aqui vai funcionar como sujeito. E na letra E, quando chegaram, todo mundo riu, tanto que o homem enfurecido jogou o burro no rio. Então, observem, chequem no material de vocês se são essas as respostas que vocês colocaram. Só para fixar um pouco mais. Letra A, homem, três. Letra B, mulheres. Letra C, pai e filho. Letra D, burro. E letra E, homem. Passemos à segunda questão. Aqui nós vamos ter um poema de Henriqueta Lisboa que diz o seguinte: pela várzea verde moita, sob as cortinas da noite, pulam sapos de contentes, grilos mostram finos dentes. Chegam todos serelepes para a festa que promete. Enquanto isso, o bailareco das acácias, saias brancas de papel, animado continua até vinda do céu. Olha só, aqui o primeiro comando que a questão dá para a gente está na letra A. Identifique as orações e seus sujeitos nas duas primeiras estrofes do poema. Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre poema, verso, estrofes? Então, aqui o primeiro verso vai ser várzea, segundo, verde moita, terceiro, sobre as cortinas e da noite. Nós temos a primeira estrofe contendo esses versos. Primeiro comando pede para que nós façamos o quê? Identifiquemos as orações e os sujeitos. Aqui nós podemos localizar a primeira oração que diz: pela várzea verde moita, sob as cortinas da noite, pulam sapos de contentes. Olha só a segunda oração: grilos mostram finos dentes. Aqui eu consigo localizar quem é a minha primeira e minha segunda oração. Mas vamos continuar porque ele pede também para que nós identifiquemos os sujeitos. Aqui o sujeito da primeira oração vai ser sapos e da segunda oração vai ser grilos. Letra B. O sujeito da primeira oração vem depois do verbo. Justifique essa posição. Aqui nós podemos observar o seguinte, que por vezes o sujeito ele vai vir antes do verbo. Porém, nesse momento, nesse tipo de texto, que é necessário que haja um pouco mais de criatividade, nós vamos perceber a necessidade da realocação de determinadas palavras para causar uma sonoridade. Por exemplo, a inversão dos termos indica que o poeta quis trazer uma sonoridade ao texto e mostrar onde os personagens estavam. Então, no momento que ele facilita essa localização dos personagens, nós, leitores, conseguimos também compreender melhor o texto que estamos lendo. Na terceira estrofe, qual é o sujeito do verbo chegar?
A quem esse sujeito se refere? Como nós temos duas perguntas, nós vamos responder gradativamente, correto? Então, voltando ao enunciado. Na terceira estrofe, qual é o sujeito do verbo chegar? O sujeito é a palavra todos. Observem que depois da palavra todos eu coloquei um pontinho, para que vocês percebam que são duas respostas diferentes. Depois eu vou ter, a quem esse sujeito se refere? Refere-se a sapos e grilos. Letra D. Qual é o sujeito da última estrofe? Da mesma forma, sempre que eu tiver uma questão que no seu enunciado vai ter várias perguntas, então eu vou respondê-las gradativamente. Primeira pergunta, qual o sujeito da estrofe? E a segunda parte da pergunta, justifique a concordância do adjetivo animado e do verbo continua, ambos no singular com o sujeito. Aqui nós vamos ter, qual é o sujeito da estrofe? Bailareco das acácias. E por que que ele está localizado dessa forma? Por que que ele está passando por essa concordância? Ele vai estar no singular, pois o núcleo do sujeito também vai estar no singular. Então, é necessário que haja essa concordância, tá bom? Vamos acompanhando o tempo inteiro no material. Eu creio que vocês já tenham finalizado essa atividade, até porque ela já estava na Agenda Edu, sendo solicitada a vocês. Continuando. O sujeito das orações a seguir é constituído de um só núcleo. Encontre o sujeito de cada oração e o grife. Eu já fiz essa tarefinha para vocês, olha só. Depois, nós vamos transformar o sujeito simples em composto, prestando atenção às concordâncias, até porque quando eu tenho um sujeito simples, o meu verbo fica no singular. Quando eu tenho um sujeito composto, o meu verbo vai para o plural. Na letra A, eu tenho o ar seco aumenta os casos de alergia respiratória. Para eu descobrir quem é o meu sujeito, eu posso perguntar para o meu verbo. O verbo na letra A vai ser aumenta. Então, quem aumenta os casos de alergia respiratória? O ar seco. Então, ar seco é o meu sujeito. Letra B, essa moça canta bem. Quem canta bem? Essa moça é o meu sujeito. No início da noite, cigarras barulhentas cantavam loucamente. E aí você vai lá para o verbo e pergunta para ele, quem cantavam loucamente? Cigarras barulhentas. No caso, eu circulei só cigarras porque vai ser o núcleo, tá bom? Então, eu tenho aqui, no inverno, as mulheres sentem muito frio. Quem sentem muito frio? As mulheres. Passemos agora à construção das orações que eles requisitaram para nós. O ar seco e a poeira. Observem que agora eu não tenho mais apenas um sujeito, eu tenho dois sujeitos. O ar seco e a poeira. Aumentam, porque antes estava no singular e agora tem que ir para o plural. Aumentam os casos de alergias respiratórias. Continuando. Antes era só essa moça, agora eu coloquei o rapaz junto. Essa moça e o rapaz cantam bem. Continuando. No início da noite, percebam que continua da mesma forma. No início da noite, cigarras barulhentas e grilos nervosos cantavam loucamente. E na letra D, no inverno, mulheres sentem muito frio. Agora vai ser como? No inverno, as mulheres e os homens sentem muito frio. Aqui na quarta questão, nós vamos ter poemas de amor. Esta noite sonhei oferecer-te o anel de Saturno, que quase ia morrendo com o receio de que ele não te coubesse no dedo. A primeira questão do enunciado diz o seguinte: indique o sujeito das frases destacadas e explique como você os identificou. Olha só, para eu identificar o sujeito, é necessário que primeiro eu localize os verbos. Os verbos estão aqui. Sonhei oferecer-te e ia morrendo. Então, para fazer referência a esses verbos, eu pergunto a vocês, quem é o sujeito dessas orações? Então, vocês podem dizer, por exemplo, que identificaram o sujeito que está na letra A em relação aos verbos. Indique o sujeito das frases destacadas. Olha só, esta noite sonhei. Quem é o sonhei? Eu.
Eu sonhei. Então, primeira pessoa do singular. Depois, quase ia morrendo. Quem ia morrendo? No caso, mais uma vez, eu ia morrendo. Continuando, eu tenho aqui outro verbo. Qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? Olha só, quem é o sujeito do predicado, já que eu tenho aquele verbinho lá no predicado? Exatamente. Ti, ou então o tu. Olha lá o pronome oblíquozinho do lado. Então, esse é um sujeito simples, que eu vou ter aqui também. Continuando para a quinta questão, acompanha comigo no seu livro, tudo bem? Na quinta questão, eu vou ter o perfume do rio, de Heloísa Seixas. Eu estava na praia quando caiu o temporal. Era o meio da tarde, não mais de 4 horas, e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon, lendo. De repente, senti uma chicotada nas costas. A areia me fustigou com tal violência que a revista me foi arrancada das mãos. Trampei os olhos, esperando que a ventania passasse, mas não passou. Depois de me levantar com dificuldade, enquanto o vento me empurrava para o mar, recolhi minhas coisas como pude e virei-me em direção à rua, justamente de onde vinha o vento. Enfrentei-o, caminhando quase agachada e ouvindo a algazarra dos banhistas que, sem exceção, corriam para se abrigar. Num brevíssimo intervalo entre 2 lufadas, olhei para cima. O céu, por trás dos prédios, era de um negro profundo, parecia saído de um filme de ficção científica. Um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. Primeira pergunta do nosso texto. O período "eu estava na praia quando caiu o temporal" é formado por 2 orações. Identifique o sujeito de cada uma. Olha só, para que seja necessário 2 orações, eu vou precisar também que hajam 2 verbos. Como vocês podem acompanhar, estava vai ser um verbo e caiu vai ser outro verbo. Aqui eu localizo minhas 2 orações. Eu estava na praia, caiu o temporal. O sujeito de cada um deles vai ser o seguinte: quem estava na praia? Eu. E caiu o temporal. Quem é o sujeito aqui? Quem foi que caiu? O temporal. Então, esses são os sujeitos dessas 2 orações. Na letra B, eu vou ter: releia o trecho. Lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon, lendo. De repente, senti uma chicotada nas costas. Qual é o sujeito com o qual o verbo destacado concordam? Porque ele não está representado explicitamente pelo pronome. Eu deixei escapar aqui para vocês, né? Quem é o sujeito de lembro-me? No caso aqui, vou ser eu, né? Lembro-me. Então, ou eu posso usar o pronome pessoal do caso reto, ou eu uso o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu posso dizer que lembro-me, ou então eu lembro. E por que ele faz isso? Por causa da flexão verbal. Como é que eu reconheço que é ele quem está participando? Por causa da flexão verbal, eu indico que é primeira pessoa do singular. Enfrentei-o caminhando quase agachado e ouvindo o algazarra dos banhistas, que sem exceção corriam para se abrigar. Qual o sujeito da frase caminhando quase agachada? Quem será? Eu, novamente. E por que você identificou isto, visto que o verbo não apresenta desinência de pessoa? Por causa de todo o contexto criado dentro do texto, tá bem? Continuando nossa atividade, na letra D, eu tenho: em um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar as vistas e apertar o passo. De que tipo de sujeito é que eu estou falando aqui? Vamos lá? Aqui eu vou ter um sujeito composto, tá? Porque eu tenho um raio e um trovão. Na sexta questão,
Não é só o substantivo que pode desempenhar a função de sujeito, como nós já vimos antes, mas é necessário que a palavra funcione como substantivo. Como, por exemplo, há os verbos no infinitivo, que é quando eles são terminados em AR, ER, IR, OR, que podem funcionar como sujeitos na oração, assumindo o caráter generalizado. Vamos ver aqui o exemplo. As brincadeiras são fundamentais para toda criança. Então, as brincadeiras vai ser o meu sujeito. Da mesma forma que eu posso transformar esse substantivo brincadeiras em um verbo no infinitivo, que é o verbo brincar. Brincar é fundamental para toda criança. Logo abaixo, nós vamos ter reescreva as frases a seguir, substituindo o sujeito destacado por um verbo no infinitivo. Eu já tenho ali o sujeito e eu vou trocar somente o verbo por um substantivo. Letra A. Diz o ditado, os erros são humanos. Olha só como é que a gente vai responder. Diz o ditado, errar é humano. Passemos. O estudo é importante para a formação de todas as pessoas. Olha como é que responde. Estudar é importante na formação das pessoas. Letra C. Quando tudo parece estar dando errado, o riso é a melhor saída. Quando tudo parece dar errado, rir é a melhor saída. As viagens irão renová-la da mesmice da rotina. Viajar irá renová-la da mesmice da rotina. Briga e gritaria nunca foram atitudes sensatas. Brigar e gritar nunca foram atitudes sensatas. E letra F. Ultimamente, caminhadas e corridas são as principais atividades físicas nas grandes cidades. Ultimamente, caminhar e correr são as principais atividades físicas nas grandes cidades. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado a resolução desse exercício e aguardo vocês na nossa próxima aula para dar continuidade a esse mesmo, ok? Um beijo, até a próxima, fique de olho nas redes sociais e também na nossa Agenda Edu. Tchau!